Oi. E aí, tudo bom? Eu gosto de começar assim falando oi, porque normalmente as pessoas veem e tal, assim, oi. E aí eu vejo a reação das pessoas. Como vocês podem ver, eu não estou tão elegante quanto ele, então, naturalmente, a credibilidade que eu passo tende a ser um pouco menor. Mas eu vou tentar utilizar isso a meu favor, falando como é que é um lado assim de tentar empreender e o que eu tenho utilizado um pouco de design no meu dia a dia, assim. E eu botei esse nome bonito, né? E com fundo de um planeta Terra e tudo mais. Por quê? Porque é maneiro, primeiro. E segundo, também por um motivo interessante, assim. Cada vez mais eu tenho percebido que o meu principal interesse na vida tende a ser sobre, principalmente, cara, liderança e gestão, assim. Como você consegue, a partir de gestão, ou seja, de sistemas e liderança, que é o que dá vida naquele sistema, ter desempenhos superiores em organizações, assim. Eu trabalho hoje numa startup de educação, é um assunto que eu sou absolutamente apaixonado, mas cada vez mais eu percebo que meu papel transita muito mais por criar ambiente para as pessoas viverem seu potencial do que necessariamente ser o cara que vai, enfim, operar alguma coisa. E, enfim, minha breve trajetória, breve mesmo porque eu tenho 24 anos, né? Por mais que eu tenha essa barba aqui de ancião, eu tenho 24 anos, então eu sou um cara ainda relativamente novo. E grande parte da minha experiência foi no Movendo Empresa Júnior, assim. Não sei quem conhece, mas eu faço administração hoje no FRJ, né? Inclusive estudo com elas e com ela. Mas minha primeira experiência profissional, na verdade, foi na empresa júnior de engenharia do FRJ. E por que eu faço ENEM e eu estava na empresa júnior de engenharia? Porque, na verdade, eu tive um processo de transição interessante. Assim. Quando eu era criança, eu queria ser astronauta, como grande parte das pessoas, mas eu realmente acreditava profundamente que eu ia ser um dia. Quem sabe, né? Ainda não abortei essa ideia. E depois eu achei que queria ser cientista e tudo mais, e eu cheguei à conclusão que o mais prático que eu poderia chegar de ciência seria sendo engenheiro. E eu resolvi ser engenheiro mecânico e descobri que era uma péssima ideia, porque o curso é um inferno. Alguém que faz engenharia? Não, né? Sério? Nossa, é um inferno, né? Vocês fazem qual engenharia? Nossa, pior ainda. Meu Deus do céu. Eu fazia engenharia mecânica ali no Bloco G. Então vocês sabem o inferno que é engenharia. Não, tô brincando. O problema era nem o inferno que era engenharia, não. O curso é difícil pra cacete, elas sabem. Mas, eu não posso falar palavrão. Mas o que eu acho que foi mais interessante desse processo foi o seguinte, eu comecei, a partir principalmente da experiência na empresa júnior, a notar que, cara, o que eu gostava mesmo era de gente. E não necessariamente, tipo, não, cara, eu vou fazer psicologia porque eu quero lidar só com gente. Era que eu entendi que meu papel tinha muito mais a ver com criar contextos para as pessoas trabalharem, assim. Eu lembro que eu cheguei na definição que cara, eu queria ser engenheiro de sistemas humanos, não de sistemas mecânicos, assim. Muito mais criar maneiras das pessoas interagirem de alguma forma e, assim, eu ter desempenho superior numa organização, do que necessariamente criar maneiras de peças interagirem para fazer um braço mexer. Assim, eu não ligava muito para isso. E aí eu descobri que o mais perto que eu poderia chegar disso era na administração, que não é ainda o que eu acho que eu quero fazer, mas estava, de certa forma, mais próximo disso. E eu entrei na empresa de engenharia lá da FRJ e fui presidente em 2011, então já há algum tempinho atrás. E foi interessante que lá o processo, quando eu assumi a presidência, foi um processo até engraçado, porque eu achava que tinha muita coisa errada, né? Assim, é engraçado que normalmente você entra numa organização nova meio deslumbrado. Eu já entrei deslumbrado, mas um ano depois eu já estava meio, cara, tem muita coisa errada e tem que mudar. A gente tinha uma média de desempenho anual, era a mesma coisa, a gente faturava a mesma coisa há 3, 4 anos, só corrigia a inflação e tal. Eu falava, cara, não é possível, como é que a gente não cresce, não se desenvolve e tal? E eu lembro que eu virei presidente muito com essa cabeça, cara, a gente tem que mudar as maneiras como as coisas são feitas, assim. E depois de tomar muita porrada, eu lembro que a gente conseguiu triplicar o faturamento, aumentar o número de projetos, fazer muita coisa muito legal. E ele, foi uma experiência muito boa, assim, eu aprendi muita coisa, eu falei, cara, preciso levar esse aprendizado para outros lugares. Aí fui presidente da Federação de Empresas Juniores do Rio. Aí, foi a mesma coisa, cara, gestão de mudança, como é que a gente faz para aumentar o desempenho, para melhorar a gestão da organização, e conseguimos ter um desempenho muito legal. E aí a gente conseguiu lá ter um novo planejamento estratégico, bater todas as metas, que era algo que a gente não fazia há alguns anos e tudo mais. E ano passado eu fui vice-presidente da Confederação Brasileira, né, de Empresas Juniores, trabalhando com essa mesma coisa, né, gente, gestão, e como a gente poderia performar melhor e ter, de fato, uma estrutura que fosse sustentável no longo prazo, né, que não dependesse de um grande líder visionário e tudo mais. E a gente conseguiu também ter um salto absurdo de desempenho. A gente eu fui responsável por desenvolver um modelo de gestão que já foi replicado lá para mais de 50 organizações e tal, então foi bem maneiro. E esse ano eu trabalho numa startup de educação chamada Prove, que eu vou comentar um pouco no final. O que eu acho legal? Por que eu contei um pouco dessa trajetória? Assim? Eu percebi que os principais pontos em comum que eu tive em todos os cargos foi trabalhar com transformação e salto de desempenho. Então, em todas as organizações, era sair de uma maneira como as coisas eram feitas para outra maneira. Não era necessariamente,
criar um produto novo. Era, cara, a maneira como a gente trabalha, que o Jean falou um pouco, né, de maneira como as pessoas trabalham, era, cara, como é que a gente muda a maneira como a gente trabalha aqui para outra e como é que com isso a gente desenvolve a organização e tem um desempenho superior. Talvez isso seja um dos maiores objetivos dos administradores em geral, né? Então, falar isso no CRA, creio que seja algo auspicioso. Mas o que é interessante perceber desse processo? Assim? Eu comecei a notar o seguinte, eu fazia lá minha engenharia mecânica, né? E eu comecei a notar que tudo que me ensinaram até então, principalmente todos os cálculos, né, que elas devem estar cansadas de ver, eu fiquei cansado depois do primeiro, não, sacanagem, eu fiz 5 cálculos, os 4 mais o cálculo numérico. Eu comecei a perceber que tudo que tinha me ensinado até então, por ser aquele cara do colégio meio nerdão, que gostava muito de matemática e física, estava me ajudando a desenvolver isso aqui, que era o lado esquerdo do cérebro, né? Aquele cara analítico e tudo mais, então adorava programar e tal, essas coisas bem de nerd mesmo, né? Bem analítica. Só que qual era o problema? Assim, e aí, para quem já teve alguma experiência dentro de uma empresa, vai notar. Quando você tem a capacidade analítica muito desenvolvida, você tende a tentar quebrar os problemas em problemas menores, assim, e maximizar coisas, né? Na engenharia a gente fala muito de maximizar, de aumentar a eficiência e tudo mais. E eu comecei a perceber que na prática isso não estava dando tão certo quanto eu imaginava. Eu vou dar um exemplo bom, que eu acho que é o exemplo mais tradicional das organizações. Eu estava lá na minha empresa júnior, eu vi um processo que estava sendo feito de uma maneira ruim e falava, pô, preciso melhorar esse processo. Porque a gente tem como desempenhar muito melhor, ter faturamento melhor e tudo mais. Aí você vai e muda o processo. E aí o cara continua fazendo da mesma forma de antigamente. E você fala, pô, mas o novo processo é tão melhor, tem um resultado tão bom, pô, funciona tão bem. Só que o cara não quer, brother, ele fazia do outro jeito. E você em nenhum momento perguntou para ele se era melhor fazer do jeito novo ou do jeito antigo. E grande parte das soluções que a gente desenvolve para as organizações é para maximizar o processo, para maximizar o resultado. Mas o cara que está lá, não, está tranquilo, assim, ele vai trabalhar do novo jeito. Pô, às vezes ele não quer. Ou a gente chega e fala, não, essa aqui é a nova meta e tudo mais, a gente vai bater e o caramba, então a gente tem todo mundo se engajar para bater essa meta. Pô, às vezes as pessoas não acreditam, cara. Você bota uma meta ousada, às vezes a galera fala, não dá para bater. Sendo que a lógica tradicional, né, do processo, da meta e tudo mais, não leva a entender isso. Então eu comecei a falar, cara, eu tenho que ser um pouco menos analítico e tentar entender alguma coisa sobre gente, porque senão não vai funcionar esse negócio. Assim, eu tinha o objetivo de aumentar o desempenho da minha organização, de aumentar o faturamento e tudo mais. Falei, cara, a maneira tradicional de pensar não está me ajudando a resolver os problemas que eu tenho para resolver. Principalmente quando a gente é líder, né? A gente tem uma necessidade de entender as necessidades das pessoas e de alguma forma suprir elas muito grande. Às vezes necessidade até emocional, às vezes o cara só quer alguém para estar do lado dele ouvindo o que ele tem a falar. Mas não, a gente normalmente está muito focado em processo. E estudando um pouco sobre isso, eu passei muito tempo estudando cognição, principalmente quando eu estava na engenharia, até para fugir um pouco dos cálculos, assim, tipo, estudar coisas diferentes. Estudando muito cognição, eu acabei caindo no design thinking, né? Então eu meio que caí no design thinking antes de pensar na moda do design thinking. Eu cheguei por meio do estudo sobre cognição e tal. E percebi que, cara, o designer tinha muito mais capacidade disso, assim. Capacidade de ser criativo e de pensar as coisas sobre uma ótica um pouco diferente do engenheiro, do administrador e do contador. Que, óbvio que tem muita coisa diferente, mas aqui eu estou botando dentro da mesma caixinha porque a gente tende a pensar muito com o lado esquerdo do cérebro. Ali tem um designer, tem um publicitário também, acho que todas essas profissões que a gente tende a pensar com o lado direito. E quando a gente fala de gestão aplicada a isso, a lógica muda radicalmente, porque quando você olha para a gestão sobre uma ótica de administrador, engenheiro tradicional, você tende a focar em processo. Se a gente parar para ver, na verdade, a própria origem, né, da administração, com o Taylor, né, aquele cara lá que foi lá e otimizou todos os processos da fábrica que ele trabalhava e assim conseguiu desenvolver uma nova ciência que era a ciência da administração. O que o cara queria fazer era o processo melhor. Se o processo performar melhor, a gente fatura mais, a gente ganha mais dinheiro e todo mundo sai feliz no final das contas. Só que na minha opinião, né, o mais interessante da abordagem do design, da abordagem do design thinking, é focar nas pessoas. Foca no indivíduo antes de focar no processo. Foca nas necessidades do cara, foca no que de fato ele sente, foca nas emoções, nas dores, enfim. E isso me fez conseguir pensar as organizações que eu trabalhei de uma forma um pouco diferente. E assim conseguir mudar algumas alavancas delas, assim. Porque na prática, o que eu comecei a perceber, principalmente quando eu assumi meu primeiro cargo de liderança, foi: pô, eu posso ter a melhor ideia do mundo de um novo processo, de um bom planejamento estratégico, nossa, de novos produtos e tudo mais. Se a galera que trabalha comigo não comprar, não vai sair. Se a galera não acreditar na meta, não vai sair. Se a galera não aceitar o novo processo de trabalho, não vai sair. Então, se eu não levasse em consideração as pessoas, saísse um pouco daquela minha lógica de otimizar tudo, que a gente aprende lá na engenharia e na administração, para uma lógica de o que faz sentido para as pessoas, eu percebi que não ia dar para bater nenhuma das metas que eu estava disposto a bater. Então, essa transição, que eu confesso para mim foi muito difícil, até por ter sido aluno de engenharia e nerdão de matemática e física a minha vida inteira, foi, acho que, o que me ajudou a alcançar alguns resultados interessantes
ao longo da minha trajetória. Dando um passo atrás, assim, e aí bem atrás mesmo, acho que para ajudar a ilustrar o que eu quero dizer com isso, tem assim, provavelmente muita gente aqui já fez metodologia da pesquisa, né? Que a matéria é bem chata, todo mundo sabe disso, então não vamos ser hipócritas, não vou falar que é muito legal, é muito chato, mas é útil pra caramba para várias coisas. E uma das coisas mais úteis é que uma das primeiras aulas você aprende lá a definição de paradigma, né? Do Thomas Kuhn, lá, aquela definição linda e maravilhosa de paradigma. E ela ajuda a gente a entender grande parte das práticas de gestão que a gente usa no dia a dia. O cara lá, o Thomas, fala o seguinte, né, que paradigmas são modelos, representações e interpretações de mundo universalmente reconhecidas que fornecem problemas e soluções modulares para uma comunidade científica. Tirando blá blá blá, que ele quer dizer o seguinte: paradigma é como você vê o mundo, e a partir de como você vê o mundo, você cria soluções modelares, ou seja, pô, eu vejo que o mundo segue a lógica da gravidade, então eu crio uma fórmula, que é uma solução modular, para qualquer problema de gravidade. Faz sentido, né? Meio papo de nerd, mas desculpa. Faz parte. O que isso quer dizer na prática? Por que eu estou trazendo isso aqui? Vamos pegar um paradigma famoso, assim, tem muito, a gente interagiu muito, sei lá, na época da escola. Do século sempre até o século XVI, a gente viveu uma lógica onde se acreditava que o universo era geocêntrico, né? Então você tinha Terra lá no mundo, no meio de tudo, todo mundo girava ao nosso redor, né? Sol, a Lua, estrelas, tudo mais. É uma lógica um pouquinho só egocêntrica, né? Tipo, pouquinho. E a partir dela, várias coisas foram construídas. Então, todas as teorias de movimento dos astros e tudo mais da época foram construídas a partir da ótica geocêntrica. Ao longo desse tempo, vários caras falaram que tinha alguma coisa errada com isso. Então, você teve lá o Galileu, que quase tacaram fogo no cara. Você teve lá Kepler, que era maluco, mas o cara era muito inteligente, concluiu várias coisas. Você teve Copérnico. Todos eles falavam, cara, esse modelo não fecha as contas. Não está dando certo esse negócio. Pô, cara, assim, acho que tem que mudar. Mas não mudou. Sim, se você parar para ver, Galileu, Copérnico, esses caras foram muito antes do século XVI, muito antes da aceitação universal. Só que qual era o grande problema? E por isso que eu estou trazendo essa lógica de paradigma. O problema é, as soluções já tinham sido criadas com base nisso. Então, tipo assim, não era simplesmente, galera, não é mais a Terra no centro, é o Sol. O problema era, galera, o Sol está no meio. Mas, porra, cara, tudo que a gente inventou até agora, a gente vai ter que jogar fora por causa disso. Pô, você está de sacanagem, né? Não vou tacar fogo em você, botar você na fogueira, que aí a gente resolve. Percebe a importância do paradigma? Não é simplesmente uma questão de escolher entre terra no meio e sol no meio. É tudo que a gente inventou até então sobre esse assunto, a gente tem que jogar fora. Esse é o problema, esse é o medo que as pessoas têm. Então, quando a gente chega num paradigma heliocêntrico, pô, que saco, todas as leis lá de rotação, de gravidade e tudo mais vão ter que ser alteradas. Percebe a importância dessa questão do paradigma? Assim? Por que isso é tão fundamental? Porque acaba que tudo que a gente constrói parte disso. E eu falei tudo isso que parece que não tem nada a ver, porque quando a gente olha para os negócios, né, para a lógica dos negócios, que eu acho que é uma lógica que o Jean trouxe até nesse vídeo no final bem interessante, eu peguei 3 dados que eu acho que ilustram muita coisa sobre o que a gente tem visto nos negócios hoje. Assim. Tem um estudo da Harvard Business Review, que eu acho bem legal, que 95% dos funcionários das empresas não conhecem as estratégias de onde trabalham. Então, tipo assim, de todas as empresas que a gente tem, e aí considera que Fortune 500, né, as maiores empresas do mundo, 95% das pessoas que trabalham nessas empresas não fazem ideia de onde ela está indo. Ele vai para o trabalho, bate cartão, faz o que tem que fazer e vai embora. Isso é um dado, tá, pesquisado pela, talvez, revista mais reconhecida no mundo na área de gestão. E aí tem outro dado muito legal que diz o seguinte: 65% dos funcionários estão insatisfeitos no cargo e acham que deveriam ser promovidos. E aí tem a conclusão muito legal, né? Você não faz ideia de onde a empresa está indo, mas você quer ser promovido porque, pô, você não está sendo bem aproveitado, né? Sabe estratégia que você não conhece? Então, não estão te aproveitando bem para ela. Pô, sacanagem, né? Então você tem que subir. E aí tem o último dado que é muito maneiro, que 84% dos altos executivos, né, VPs e presidentes brasileiros, sentem-se infelizes no trabalho. Então, tipo assim, eu não faço ideia de onde a gente vai, mas eu quero liderar esse caminho para uma direção que eu não sei qual é. E aí, quando eu chegar lá em cima, eu vou ficar infeliz e percebo que eu gastei alguns anos da minha vida à toa. Esses dados são meio bizarros, assim, né? Porque a gente tem uma lógica de gestão, e o Jean falou um pouco do modelo escasso, isso aqui parte muito do modelo escasso, que fala, cara, eu preciso de alguma forma continuar subindo, continuar interagindo com, sei lá, a estratégia no nível superior, mesmo sem saber o que ela é. E por que isso acontece? Assim, eu tenho uma teoria baseada na questão dos paradigmas. Pode não sei se está certo, não sei se está errado, e é a maneira que eu escolhi entender esse assunto porque me traz algum tipo de tranquilidade. Utilizando lá o nosso sisteminha solar, porque ele é legal e acho que ele ilustra bem, todo o paradigma de gestão que a gente construiu até então, a base da administração moderna, a base da engenharia, a base de tudo é isso.
O sol de todo o processo de gestão que a gente tem é, cara, aumentar a produtividade e eficiência. Eu lembro que meu primeiro dia lá na aula de engenharia, na recepção lá do diretor, ele falou, não, porque engenheiro é bom mesmo em aumentar a eficiência, eu sei que se a gente quisesse esvaziar essa sala rápida, a gente teria uns engenheiros fazendo os planos e tal, e faz todo sentido. Lá na minha primeira aula não é TGA que a gente chama na FJ, é Teoria Geral da Administração, não é? Fundamento de Administração, sei lá. Eu não lembro o nome da matéria, mas todo mundo tem, né? Primeiro período de administração. Então, tipo, Teoria Geral da Administração. Você aprende lá a mesma coisa, princípio básico, cara. Taylor queria aumentar a eficiência dos processos. Você tem que fazer mais com menos, aumentar a produtividade, ter mais retorno e tudo mais. Então você tem que ganhar mais dinheiro, caramba. A partir do momento que a gente adotou isso como paradigma lá na época do Taylor, do Fayol e dessa galera que todo mundo já conhece, vários conceitos, né, vários planetinhos começaram a surgir em volta disso. Que era, pô, cargo, padrão, salário, controle, meta. Todos esses conceitos que a gente criou várias práticas em cima, de marketing, de gestão de pessoas, de finanças e tudo mais, nasceram a partir de um pressuposto. Eu preciso ser mais eficiente, eu preciso aumentar minha produtividade. O pressuposto era esse. A gente não pensaria em controle se o pressuposto fosse diferente, provavelmente, né? Por que a gente fala tanto em controle? Por que Fayol lá falava de comando e controle? Porque você tem processos estabelecidos, você precisa ter gente cumprindo eles. E precisa controlar se eles estão sendo cumpridos ou não. Faz sentido, né? Por isso que quando a gente chega, por exemplo, e resolve, cara, e se fosse diferente, falar que gente podia estar no meio, que as organizações poderiam satisfazer necessidades humanas ao invés de necessariamente só aumentar a eficiência dos processos, por isso que o negócio começa a dar pau. Porque tudo que a gente aprendeu não era voltado para isso. Pô, e peraí, se eu agora não puder mais controlar o trabalho do cara no dia a dia e ver se o negócio vai dar certo? E se eu não conseguir garantir que ele vai seguir exatamente o padrão que eu falei que ele ia seguir? E se eu não conseguir garantir que meu produto, eu vou investir pra cacete em marketing, ele vai ser vendido e a galera vai comprar? Se a gente parar para ver, esse é o paradigma que a gente vive hoje, né? As organizações que têm mais sucesso não são organizações que gerenciam processos, são organizações muito mais orientadas a pessoas. Os produtos que dão mais certo são os que menos investem em marketing e publicidade, o que é uma mudança muito doida de paradigma, porque há 20, 30 anos atrás não era assim. E a partir dessa mudança de paradigma, a gente teria que rever vários conceitos. Então, por exemplo, cargo poderia passar a ser responsabilidade, padrão, né, padrão passo a passo de como fazer poderia ser um princípio a ser seguido, salário tem a ver muito mais com satisfação hoje em dia, é um negócio muito da nossa geração, inclusive, a gente está ligando muito menos para salário do que as gerações passadas. Controle passa a ser muito mais contexto, então como criar condições para as coisas acontecerem, em vez de necessariamente, sei lá, o cara que cobra. E meta, muitas vezes, tem a ver com fé. Hoje em dia, numa organização criativa, não adianta você traçar uma meta e falar isso e acabou. Se as pessoas não acreditarem, desculpa, brother, não vai dar certo. Simplesmente não vai acontecer. Então, quando eu falo que os paradigmas, na minha opinião, têm que mudar, e eu tenho vivido um pouco dessa mudança de paradigma, o que eu percebo é o seguinte, o problema de botar gente no meio ao invés de processos é saber que grande parte do que a gente sabe, do que nos é ensinado, não funciona mais. É meio polêmico, né? Porque eu estou falando isso tipo, no conselho de administração, mas enfim. Pô, a gente sabe que, cara, assim, faculdade de administração, grande parte que você aprende não funciona. Não funciona. Funciona, beleza, numa organização mais tradicional e tal, sei lá, uma organização que foi fundada há 60, 70 anos atrás. Mas qualquer organização que foi fundada há menos de 10 anos, cara, não encaixa o negócio. Você tenta criar lá, pegar tudo que você aprende na aula de RH e aplicar num processo seletivo, você vai recrutar um cara ruim. Tipo, é um fato da vida. Posso falar isso por experiência própria. Eu trabalhei com recrutamento e seleção há algum tempo no Movimento Empresa Júnior. Se você utilizar os métodos tradicionais, o negócio não cola. E eu acho que esse foi o principal mudança de paradigma que eu tive a partir da ótica do design, né? E se eu, em vez de criar uma solução linda e maravilhosa e botar isso no meio, e se eu abordar a lógica do cara? E em vez de eu chegar e falar, eu vou pegar um processo muito legal e botar um cara para tocar, eu falar, eu vou pegar um cara muito legal e dar um processo para ele. Talvez essa tenha sido a maior conclusão que eu cheguei, enfim, nessa reflexão sobre como o design poderia influenciar a gestão por ser minha área de interesse. E quando a gente fala de liderança, né, assim, porque é como eu costumo dizer, que a gestão tem muito mais a ver com o sistema, né? É como você organiza as coisas para elas funcionarem, que é talvez um dos princípios básicos da administração. Quando a gente fala de liderança, né, que é ser quem vai dar o sopro de vida nesse sistema, o que eu comecei a perceber? Eu quis trazer um exemplo, assim, eu sou de família portuguesa, então eu gosto de barquinho, essas coisas, assim, acho interessante pra caramba. E eu tentei criar uma analogia, assim, falei, cara, como é que eu posso entender liderança sob um ponto de vista diferente, tentando pensar em organizações, assim? Porque, pô, se você para pensar, é uma lógica meio bizarra, né? Em vez de eu dar como exemplo, pô, Steve Jobs, assim, um exemplo muito fora da caixa. Então, como é que eu personifico isso de uma forma mais lúdica? E eu pensei no barco, assim, porque o legal do barco é que ele tem muita coisa parecida com uma empresa, né?
Tipo, você tem um destino, assim como uma empresa tem uma estratégia clara ou não. Você tem intempéries, então no barco você tem uma tempestade, numa empresa você tem a Dilma. Você tem tripulação, que é lá a sua equipe, que, enfim, você vai ter que mobilizar para conseguir chegar no lugar. E assim como num barco, numa empresa, você tem lideranças, né? Querendo ou não, formais ou informais, você tem lideranças que vão, de alguma forma, direcionar a evolução da empresa. E aí, né, quando eu fui tentar pensar nessa lógica do design, né, nessa lógica do indivíduo, né, como é que eu consigo criar algo para o indivíduo e não necessariamente para o processo, chegou a uma conclusão que é muito interessante, né? Que, assim, por exemplo, se eu perguntar para vocês, e não é pegadinha, tá? Às vezes você faz as perguntas óbvias, a galera acha que é pegadinha, não é. Se eu fosse perguntar para vocês, quem é o líder num barco? Quem vocês diriam que é? É bem óbvio, né? Tá vendo? Não é pegadinha, cara. Ó, vocês verem como não é pegadinha. Botei capitão aqui. Não é pegadinha mesmo. E essa é a lógica tradicional, assim. Isso é muito como foi ensinado pra gente que é liderança dentro de uma organização. É o cara que mobiliza, é o cara que vai, que controla, que comanda, que toma as decisões, é o cara que, de certa forma, centraliza o poder da organização e, com isso, consegue direcionar a organização para um lugar tal. Assim, inclusive, um ponto interessante de pensar a partir disso é que a liderança tradicional, né, a liderança do cara que comanda, ela, de uma maneira muito cruel, está muito relacionada a carisma também, né? Então, por exemplo, se vocês pegarem quase todas as grandes organizações da história da humanidade, elas foram grandes sobre um líder muito bom, e aí foram pro saco. Quase todas, assim. Vou dar um exemplo muito bom, a GM. Cara, a GM nunca foi a GM depois do Alfred Sloan. Tipo, nunca foi. Começou a cair. Hoje é uma organização que, de vez em quando, o governo dos Estados Unidos tem que ir lá e salvar. A Apple até conseguiu sustentar bem, né? Então é uma organização que tem tido um desempenho legal, mas ainda assim não é a mesma coisa. Microsoft, depois que o Bill Gates saiu, começou a desandar também. O Steve Ballmer teve a gestão inteira só de problema na mão dele. Se você pegar quase todas as organizações que a gente conhece e admira, elas sempre foram muito dependentes de um grande líder. Porque sempre ensinaram pra gente que alguém tem que comandar aquela história toda, né? Que tem que comandar aquela situação toda. E o que comecei a perceber é o seguinte, tem um papel de liderança, que é um papel muito, muito, muito pouco considerado dentro de uma organização, mas que talvez seja tão ou mais importante que o papel do capitão, que é o papel do projetista, né? Do designer, aproveitando o termo que a gente está utilizando. Que é o cara capaz de criar as condições para que o barco seja capaz de chegar no destino. Então, é o cara que vai, de fato, desenhar uma organização de forma que ela funcione bem. Eu gosto da analogia do barco por um motivo simples. Você pode ter o melhor capitão do mundo. Você tem lá o Capitão Phillips. Eu não vi o filme, mas me falaram que ele é muito maneiro. Mas, pô, você tem o Capitão Phillips numa canoa, você não vai chegar em lugar nenhum. Assim como se você tiver um cara que não faz ideia do que ele está fazendo, pilotando, sei lá, o Titanic. O Titanic é um exemplo ruim porque não deu certo, né? Mas pilotando algum barco muito legal, um cruzeiro que vocês tiverem. Se bem que cruzeiro teve um cara que tombou. Enfim, consegue entender a analogia? Você pode ter um barco genial, brilhante, forte, sinistro. Se o cara for ruim, não resolve. Mas a gente está tão preocupado em valorizar o capitão que a gente para de valorizar o projetista. Então, grande parte dos aprendizados que eu tive ao longo da minha trajetória e um pouco do que eu vou terminar compartilhando com vocês é de como fazer esse papel de projetista, assim, porque, pô, eu não vou negar, eu tento desenvolver meu papel de capitão, de inspirar a galera, de puxar e tudo mais. Mas tem uma questão muito simples, que se aprende muito em empresa júnior. Se o sistema não for bom, o negócio vai ruir no momento que você sair, assim, é instantâneo. Tanto que o negócio engraçado em empresa júnior, se você pegar o gráfico de desempenho de qualquer empresa júnior, qualquer uma, assim, isso é fato da vida. E eu fiz esse estudo. Quase todos têm um gráfico de desempenho financeiro senoidal. Galera de engenharia sabe o que eu estou falando de senoidal, né? Senoidal é aquele gráfico que é assim, tá? Eu não sei se a gente dá isso em administração, não lembro. Mas senoidal é aquele gráfico que é assim. Por quê? Por um motivo simples. Entra um cara muito bom, consegue muito resultado, aí ele sai, aí vai pro saco. Aí entra outro cara muito bom e consegue muito resultado, aí ele sai, vai pro saco. Essa é a tendência de quase todas as organizações. Por quê? Porque o cara está tão preocupado em ser um excelente capitão, em ser o cara que vai mobilizar, vai inspirar e tudo mais, que ele não é um bom projetista. Ele não cria condições para que o sistema se retroalimente, o sistema continue funcionando. E para mim, você só consegue ser projetista se você olhar para as pessoas antes de olhar para os processos. O que eu quero dizer com isso? Tem uma teoria que eu acho legal, e é legal citar o Titanic depois de falar dela, mas ela não é destrutiva de alguma forma, que é a teoria do iceberg. É de um cara chamado Peter Senge. Muita gente já deve ter ouvido falar, ele escreveu aqui na Disciplina e tal. E ele fala o seguinte, cara, eu acho que é uma maneira interessante de você olhar para organizações e sociedade em geral. Isso se aplica, na verdade, a qualquer contexto humano. Na superfície, né, fora da água, você tem resultados. E resultado, na verdade, dependendo do contexto, você pode chamar de evento, né? Evento é resultado. É bater a meta financeira, é um problema que aconteceu, sei lá, é uma revolução que teve.
qualquer coisa que você vê no mundo, né, o que você está vendo é o evento, né, é o resultado. É o que você conclui com aquilo. Óbvio que aqui eu estou trazendo para uma lógica mais organizacional. Todos os resultados são frutos de tendências e padrões de comportamento, que é o primeiro nível ali um pouquinho abaixo que você não está vendo, mas que se você estivesse prestando bastante atenção, você conseguiria ver. Então, vamos supor, se a gente for falar de um exemplo de sociedade em geral. No geral, um evento, Primavera Árabe, padrões de comportamento. Era possível, óbvio, que se você prestasse muita atenção, não é meu caso, mas tinha gente que estava prestando muita atenção, analisar certos padrões de comportamento dos países islâmicos naquela época, de que alguma coisa ia acontecer em breve. É muito menos sutil que o evento, porque o evento sai na mídia e todo mundo sabe, mas dá para notar que está vindo alguma coisa. Mesma coisa, lá, crise de 2008. Porra, quebrou tudo. Os bancos acabaram, tiveram que ser resgatados pelo governo. Mas, cara, vários analistas já estavam vendo. Ó, brother, vocês estão vendendo créditos lá, vocês estão vendendo hipotecas para gente que não tem condição de pagar. Vai dar problema isso. Não, tá tranquilo, vai funcionar. Então, no geral, os padrões de comportamento, você consegue com bastante afinco prestar atenção e perceber eles. Embaixo dos padrões de comportamento, na sociedade em geral, você tem o que o Senge chama de estruturas sistêmicas. Eu gosto de chamar de estrutura de gestão porque a gente está falando de empresa. O que é estrutura sistêmica? É, por exemplo, no caso, sei lá, da crise econômica de 2008, eu vou te dar um bônus financeiro a partir da quantidade de hipotecas que você vende. Não é a partir delas serem liquidadas ou não, é a partir do quanto você está vendendo. Então, bota dívida no mercado e vende esse negócio. Então, a estrutura de incentivos que você cria para o cara faz com que ele queira botar um monte de hipoteca no mercado, independente disso quebrar o país ou não. A estrutura de incentivos permite isso. Dentro de uma organização, às vezes, é a mesma coisa, né? Às vezes, por exemplo, você pega uma Ambev, ela tem um desempenho financeiro muito bom, o padrão de comportamento principal é meritocracia e foco em resultado, a principal estrutura de gestão por trás disso é a maneira como eles fazem a avaliação de desempenho. Então, o desempenho é totalmente avaliado pelo que você produz, pelo que você faz e tudo mais. Por trás disso, tem o que a gente chama de modelos mentais, né? E eu botei aqui como premissas dos líderes. O que são modelos mentais? No caso, por exemplo, novamente, da crise de 2008, que acho que é interessante, alguém chegou e pensou, eu acho que a gente vai ganhar mais dinheiro se a gente vender mais. Então, vou criar incentivos para a gente vender mais. Mas esses incentivos vão fazer com que as pessoas comprem muito mais hipotecas. No resultado, isso pode quebrar o país, mas no momento, acho que o cara não estava muito preocupado com isso. A premissa inicial, ela tem muito a ver com o que você tem como pressuposto na hora de construir uma estrutura. No caso da Ambev, né, acho que é um exemplo interessante, qual é a premissa? Se você colocar um cara muito bom num ambiente com um desafio muito maior do que ele é capaz de cumprir, ele vai se desenvolver e você vai ter resultado financeiro superior. Então, para isso, eu vou criar uma estrutura que premie os caras que têm resultado superior, com isso, eu vou ter gente trabalhando infinito, e com isso, eu vou ter um resultado financeiro superior. Percebem essa questão? Assim, você tem que ir mergulhando muito fundo para chegar na premissa do líder. Mas quando você chega aqui, você consegue, de fato, ter design organizacional. Porque quando você é capitão, você só trabalha aqui. Tentar mudar o padrão de comportamento. Ah, não, cara, isso que você está fazendo, faz de uma forma diferente. Vamos, galera, vamos se motivar para vender, vamos fazer alguma coisa do gênero. Quando você, de fato, é designer organizacional, você atua nessas duas coisas, você atua em estrutura. Em vez de simplesmente tentar motivar o cara a vender, eu vou criar um incentivo. Sei lá, eu vou botar que cada treinamento de vendas que ele assistir, ele vai ganhar mais X, e cada venda que ele tiver condicionada a isso, ele vai ganhar mais Y. Isso pode motivar ele a vender mais, por exemplo. E é isso aqui explicando, né, que novas premissas eu tenho que adotar para mudar o paradigma da organização. No meu caso foi, e se eu me preocupar antes com gente e depois com processo? E se eu ignorar processo e só olhar para a gente e depois pensar no que fazer com isso? Depois, que métodos, né, que estrutura? O que eu aprendi na faculdade eu posso aplicar para ver esse negócio dando certo de alguma forma? Depois, como é que eu espero que as pessoas se comportem a partir disso? Acho que um exemplo legal disso é, se você tem metas absolutamente individuais, então, cara, todo mundo só tem meta individual, que é o que o cara vai ter que cumprir. Como estrutura de gestão, normalmente o comportamento que você tem associado a isso é competitividade interna, né? A galera saindo no tapa para ver quem vende mais, um tentando puxar o tapete do outro. Percebe como os comportamentos são sempre frutos dos incentivos? Você já aprende lá em economia, inclusive, né? Primeiro período lá, macro, essas coisas. Um dos princípios da economia, né? As pessoas reagem a incentivos, né? O homem é econômico e tudo mais. É exatamente isso. Na gestão das organizações funciona exatamente igual. E aí, na prática, voltando para isso, né? Foco no processo, foco nas pessoas, como eu consegui aplicar isso de uma forma que funcionou para mim, assim, né? Como o design, de alguma forma, aplicado à gestão, para mim funcionou, e eu acho que um pouco de fato a mensagem que eu quero passar. Quando a gente olha para a gestão no paradigma tradicional, óbvio, simplificando tudo que vocês aprendem na faculdade, botando num papelzinho, num slide só, na prática o que a gente tem normalmente é isso. Você tem processo, né? No meio está lá processo. O que a gente faz, como a gente entrega, como a gente trabalha e por aí vai.
Esse processo, no geral, está condicionado a uma meta, que, via de regra, é o que o sócio quer ganhar, né? Então, pô, eu quero lucrar 10 mil, quero ter 10 mil de dividendos, faz lá seu DRE de baixo para cima e me fala quanto você tem que ter de meta para eu conseguir ganhar dinheiro. E aí você alimenta esse processo de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos intangíveis em geral. Que é como quase toda empresa funciona, né? Tipo, por que é a diretoria de recursos humanos? Porque você tem um processo que tem, para operar, precisa de alguém fazendo as coisas, e você pega um recurso que é uma pessoa e coloca dentro do processo para ela operar. Assim, isso é a visão tradicional, eu não estou... Assim, é meio polêmico chamar pessoas de recursos, mas na grande maioria das organizações ainda é assim como funciona. E aí, sem entrar no mérito de ser politicamente correto ou não, as pessoas são tratadas como recursos, não porque nego é desumano nem nada disso, é por um motivo simples. Você tem um processo que precisa de gente para funcionar, para começar a rodar. Você não tem um cara ali apertando parafuso ou entrando no computador e botando alguma coisa, o negócio não funciona. A grande questão, na minha opinião, entre várias que eu acho que são relevantes, é quando você trabalha sob essa lógica, via de regra, você não consegue aproveitar o potencial das pessoas. Não dá. Porque o desempenho do cara está condicionado ao processo e não condicionado ao potencial dele. Se você pega um cara muito bom e bota num processo medíocre, ele vai performar de forma medíocre, ponto. O desempenho dele sempre está condicionado ao processo. Assim como se você pegar um cara, às vezes, que é muito fraco e botar num processo que é médio, às vezes você consegue até levantar um pouquinho o desempenho dele, mas ainda assim ele nunca vai passar muito daquilo. E outro ponto que é relevante, isso tem muito a ver com liderança em si, é que você não tem senso de responsabilidade, né? Isso é um negócio que é muito normal de você ver nas empresas. Você chega para o cara e dá uma meta, você tem que me entregar 10 disso. E aí você ensina para ele, ó, para me entregar 10 disso, é exatamente esse processo que você tem que seguir. E aí depois chega no final do mês e cobra o cara, pô, você não fez 10. Mas, porra, e se o processo não está bom? Você tira a responsabilidade. Se você na verdade, dá responsabilidade sobre os fins, mas não dá autoridade sobre os meios, você não pode culpar o cara. O cara pode falar, pô, o processo que me deu estava ruim. Pô, mas eu mandei você me entregar o relatório tal. Cara, a maneira que você me mandou fazer o relatório não funcionou e o negócio deu pau. Percebem como você, sob a lógica tradicional, você está abrindo grande parte das vezes de responsabilidade nas organizações, você está abrindo mão do potencial das pessoas, do que elas são capazes de criar e por aí vai? E o que eu enxergo, né, e aí já caminhando para o fim, de gestão no novo paradigma, que é como eu tenho tentado trabalhar gestão em todas as organizações que eu trabalhei, enfim, tenho desenvolvido até alguns métodos para isso de consultoria, cara, e se eu botar o cara no meio, pessoa, indivíduo, ser humano, o Pedro, a Luísa, a Antônia, cara, e se eu botar a pessoa no meio, em vez de dar simplesmente uma meta, eu dou uma responsabilidade, ó, eu espero que dentro da sua organização você entregue isso. Isso aqui é o seu legado, isso aqui é o que você está construindo dentro da organização. E por trás de você, não na frente de você ou em cima de você, por trás de você eu vou dar coisas para te ajudar a isso. Eu vou te dar conhecimento, e aí eu, sei lá, vou te ensinar, vou te arrumar um coach, vou te arrumar um mentor, vou te dar um livro, qualquer coisa do gênero. Eu vou te dar ferramenta. Então, pô, tá difícil você conseguir vender bem? Eu vou te dar uma ferramenta de CRM para te ajudar. Não vou te ensinar o processo de venda, mas vou te dar uma ferramenta de CRM para te ensinar. Eu vou te dar instruções. Então, não estou falando que você não precisa modelar processo na vida, só estou falando que gestão de processo é bem menos importante do que as pessoas imaginam. Então, vou te dar instruções para você seguir e tal, como a gente acredita que é a melhor forma de fazer, mas que não necessariamente é. E, pô, vou te dar comunicação. Então, vou te estabelecer uma rede para você conversar com outras pessoas da nossa empresa que sabem fazer isso. Ou vou te conectar com um cara que, pô, sei lá, da China, que já fez um projeto nessa área e por aí vai. Nessa lógica, você tem pessoas que, de fato, são responsáveis pelos fins e têm, de certa forma, autoridade sobre os meios. E só assim, pelo menos na minha opinião, você consegue ter desempenho superior, assim, desempenho que, de fato, vai ser absolutamente superior a tudo que a gente conhece. Tem um estudo da Bain Company, né, que é uma das maiores consultorias do mundo, terceira maior consultoria estratégica do mundo, que eles falam um negócio interessante, né? Eles pegam organizações criativas e avaliam o impacto de um cara com desempenho superior nessas organizações, né? E eles falam que, sei lá, se você pegar um cara normal, assim, um cara com desempenho, sei lá, tradicional, ele, no geral, não tem nenhum impacto na margem, né? Na margem de contribuição no lucro da organização. Então, pô, você tem uma função X, você pega um cara capaz de entregar X, ele vai entregar X e tá ótimo. Se você pegar um cara muito bom, né, um cara, pô, legal, com desempenho superior, às vezes estima-se que esse cara tem condições de entregar de 2 a 4 vezes, contribuir de 2 a 4 vezes mais que o geral para a margem da empresa, né, para o lucro da empresa. E o mais interessante eles falam que se você pegar um cara que é absolutamente excepcional, assim, tá no, sei lá, 95, no quartil 95 lá de melhores caras da organização, esse cara tende a ter um retorno incalculável para a organização, assim. Tipo, incalculável. Você não tem como ver quanto isso vai impactar de fato na margem. Tem vários casos disso que são interessantes.
Tem um caso de um coreano que foi trabalhar na empresa de biotecnologia nos Estados Unidos porque viu um quadradinho num jornal falando que queriam contratar um biotecnólogo. O cara entrou e fez a empresa faturar 7 bilhões em 2 anos. Um cara, assim. Foi um cara que chegou em uma descoberta. Então, o que isso quer dizer na prática? Que se você olha para as empresas simplesmente como vários processos e gente operando neles, você tende a olhar empresas como algo que, primeiro, é extremamente frágil em relação às demandas do mercado, porque você sempre faz as coisas do mesmo jeito. Segundo, que não aproveita a criatividade das pessoas. E terceiro, onde ninguém é responsável por nada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando você coloca a pessoa no meio, tende a ser um pouco diferente. Se de fato dá espaço para as pessoas desenvolverem seu próprio propósito, suas próprias capacidades, você tende a ter muito mais energia criativa no dia a dia da organização e você tem pessoas que de fato são responsáveis pelo desempenho. Assim. Exemplos disso tem uma porrada, tá? Tem muito exemplos de empresas que hoje têm seguido essa lógica. Tem um movimento muito legal no Brasil de capitalismo consciente, né, que começou nos Estados Unidos. Estou até com o livro na mochila, se alguém quiser ver, eu posso emprestar. Mas tem esse movimento que é muito relevante e tem falado muito disso, né, como você humaniza organizações e desenvolve as pessoas a partir delas. E falando muito rápido do Prove, né, que é a organização que eu trabalho, até porque eu não vim falar dela, né, eu vim falar de design aplicado à gestão, a gente trabalha basicamente com metodologias de workshop voltado para autoconhecimento. Assim. Então a gente cria situações, cria vivências onde jovens, principalmente ensino médio, a gente começou trabalhando com vestibulando e hoje trabalha com universitário também, mas basicamente o jovem consegue de alguma forma olhar para dentro e falar, brother, para onde eu estou indo, que caminho eu quero escolher, como é que eu lido com a pressão dos meus pais, como é que eu lido com meus relacionamentos, como é que eu lido com as situações da minha vida. Né? Então, como é que eu consigo entender meu papel no mundo a partir de quem eu sou e a partir de como eu vejo o mundo. Né? É muito isso que a gente pensa. E aí, o que isso tem a ver com essa lógica que eu apresentei? Se a gente para ver a educação sobre uma lógica design versus engenharia, né, a gente tem uma lógica que é um pouco assim. Né? O paradigma tradicional de educação, que, como o Jean falou, é 1920, 1930, não por acaso pós-revolução industrial, é esse, né? Você tem vários talentos lá, você sabe fazer uma porrada de coisas, você é uma criança super dinâmica e tal, e aí você chega numa escola e te ensina o que você tem que fazer. É a mesma coisa, é olhar para o processo, né? O que você tem que fazer? Então, você tem que saber matemática. Então, você tem, para você ser engenheiro, você tem que saber, sei lá, biologia para você ser médico. Então, a lógica é totalmente focada no fazer. E a partir desse fazer, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você tomar uma decisão errada, você está ferrado. E aí, para evitar falar palavrões. Certo? Pô, escolhi medicina. Você chega lá, pô, no final da faculdade, nossa, brother, não consigo me imaginar sendo médico, ferrou. Mas já está no final, você vai, termina e passa um médico frustrado pelo resto da sua vida. Porque te falando que você só pode tomar uma decisão de carreira na vida. O que é um pouco cruel, pensando num moleque de 17, 18 anos. Né? Então, esse é um pouco do paradigma tradicional. Por partir de uma revolução industrial, por partir de uma lógica taylorista, fordista e todos os istas que vocês conhecem, é natural que você pegue um cara, encaixe ele numa maneira de fazer pré-estabelecida e bota ele numa linha de produção. Essa lógica fazia sentido se você parar para pensar. Pô, eu preciso de mais mecânico para a linha de produção, então vamos formar uma porrada de mecânico. Mas eu gosto de dançar. Não, você vai ser mecânico. Mas eu gosto de pintar, você vai ser mecânico. Ah, eu gosto de medicina. Brother, você não entendeu que você vai ser mecânico? E aí você bota o cara para ser mecânico na linha. E a gente não evoluiu essa maneira de ensinar, talvez porque ela seja muito mais fácil, né? É muito, muito, muito mais fácil você colocar um monte de pessoas numa plenária, você tem um cara que parece que sabe pra cacete começar a falar um monte de coisa, e você esperar que isso tenha um resultado mensurado a partir de testes padronizados. Isso é muito mais fácil. A lógica que a gente entende, né, e é o que a gente vive um pouco no Prove, é a mesma coisa, se a gente tirar o processo e botar o ser no meio, né? Se botar o ser no lugar do fazer. Cara, quem você é, o que você ama, como você interage com as pessoas à sua volta, o que te preocupa no mundo, o que você acha que poderia fazer com isso, como você reage às pressões das pessoas à sua volta e por aí vai. Qual é a sua relação com o dinheiro, qual é a sua relação com a sua carreira. E a partir do ser, você tem possibilidades em vez de decisões. Né? Em vez de falar, pô, eu quero ser isso pelo resto da minha vida, você tem possibilidades. Pô, cara, eu acho que eu agora quero trabalhar como gestor de uma organização. Eu acho que depois eu quero ser consultor. Acho que depois eu quero ser médico, não importa. Acho que isso pode funcionar. Então, a gente tende a entender que cada vez mais o mundo caminha para o ser. Até porque se a gente parar para ver, o tempo que a nossa geração passa em cada empresa tem diminuído vertiginosamente. Assim. Existe um estudo que fala que pessoas da nossa geração tendem a ficar 2 anos em cada empresa. Na época dos nossos pais eram 20, 30, cara. Então, ter uma carreira só por vida já não está dando mais muito certo. Né? Acho que dá até um pouco de ansiedade, aflição, você se sente meio preso e sufocado, porque, brother, não dá mais. Então, talvez explorar. A gente percebe que esses talentos não devem ser canalizados. Pô, de tudo que você sabe fazer, escolhe uma coisa e você vai trabalhar com ela pelo resto da vida. Não, cara, de tudo que você sabe fazer, aproveita um tempo outro tempo outro, depois vê o que acontece, depois muda se for o caso.
Acho que a vida pode ser muito mais... ter um espectro de possibilidades muito maior do que simplesmente empacotarem e falar pra gente, ó, brother, desculpa, você vai escolher entre essas 3 coisas, se você não gostar de uma delas, chora e, sei lá, espera a próxima vida para quem acreditar nisso. Mas, enfim, é isso. Espero que tenha feito algum sentido, porque eu falei de uma porrada de coisa ao mesmo tempo, e eu tenho esse problema. Aqui tem os meus contatos, para quem, sei lá, quem quiser falar comigo por algum motivo, discordar de alguma coisa, achar alguma coisa legal, enfim. E aqui tem... Vocês já ouviram falar Medium? É tipo um blog do cara que criou o Twitter. Na verdade, é um negócio do cara que criou o Twitter, que ele falou, pô, eu criei um negócio onde a galera só compartilha 140 caracteres, então é um negócio absolutamente superficial. Então ele resolveu criar um Twitter para textos, né, para artigos e tudo mais. Então eu criei um negócio desse, estou escrevendo a cada 2 semanas sobre gestão e liderança porque eu acho legal. E é isso. Obrigado. Nossa, está muito quente.